Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos hoje aí começando mais uma live. Hoje nós vamos chamar a nossa convidada, Luciana Barbosa. E sejam muito bem-vindos. Vamos aí esperar o pessoal entrar. Seja bem-vinda, mãe, tudo bem? Muito bem, pontualmente. Muito bom. Papai tá por aí? Coloca ele aí do seu ladinho aí, viu? Tem que ser a família toda em peso, torcendo aí. Vamos. A Luciana hoje vai entrar. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre as escolhas. Como as escolhas influenciam em nossas vidas. Vamos chamar, já coloca o aviãozinho aí pra gente poder chamar as pessoas, né? Para as pessoas virem para nossa live, para a gente fazer uma live bem bacana, com muito conteúdo bom, que a gente pode aproveitar para a nossa vida. Olá, Lu, tudo bem? Vamos entrando. Pode pedir para entrar, tá? Pode fazer a solicitação, que aí eu libero aqui para você. Vamos liberar aqui para Lu. Acho que não foi, Lu. Tenta de novo. Vamos de novo, Lu. Peraí. Ah, entrou. Hello! Opa, Olá, tudo bom? tudo jóia, Márcia? Boa noite. Boa noite. Como estamos? Tudo jóia, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Estou te Deixa eu ouvindo bem. botar o fone aqui para ver se melhora. Tá me ouvindo bem? Melhorou? Tá Tá me ouvindo bem? tranquilo? Tá Tô. tranquilo. Ah, Ixi, ótimo. agora meu óculos aqui, deixa eu tirar esse óculos aqui. Pronto. Não pode Ótimo. ligar, ficou melhor com a luz, né? Ou sem luz. Vamos lá, que bom estar aqui com você, Márcia. Coisa boa. Maravilha, né? Sempre bom, né? É bom demais. Sim. Vamos compartilhar um pouquinho, né, dessa nossa história de muitos anos juntas, aí já você me ajudando nesse processo. Sim, vamos lá. Então, gente, vamos dar aí vou dar aí boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer estar aqui e um grande desafio sempre, né? Porque eu me propus aí essa missão de ajudar a transformar, inspirar as pessoas através do exercício físico, através do emocional, e a gente está aí, né? Toda quinta-feira, e hoje a gente tem essa convidada super especial, que é a Lu, né? Boa noite, gente. E eu vou falar um pouquinho sobre a Lu, né? Como que a gente se conheceu, como que ela foi parar lá no nosso estúdio. Bom, a Lu, ela é super querida, super batalhadora e assim, é um exemplo. Eu trouxe ela aqui porque é um grande exemplo para mim, para as pessoas também, para todos vocês. Boa noite, Thais, tudo bom? E a Lu, ela é ex-atleta e então você já vê que tem uma grande bagagem aí, né? Como ex-atleta de natação. E ela já está com a gente há aproximadamente 10 anos, não é isso, Lu? Já é, Isso. já é uma vida aí de juntas aí, né? E ao longo desse processo, a Lu sempre vem me trazendo uma novidade, um desafio e um aprendizado. Ó, vamos lá. Teve um momento que a Lu teve uma fratura no punho. Aí a gente teve que trabalhar essa fratura no punho. Teve outro, agora recente, não muito recente, mas acho que ano passado, acho que esse ano ainda, ela teve uma inflamação no ombro. Lá vai a gente ter que cuidar desse ombro. E é super interessante, porque também para mim é sempre muito bom. Em 3 semanas esse ombro melhorou, né, Lu?
Foi super rápido o processo. E agora, mais recente ainda, a Lucha falou para mim, Márcia, vamos ter um desafio. Resolvi fazer o caminho de Santiago. E assim, são 800 quilômetros, Márcia, em 30 dias. Isso significa que eu tenho que fazer de 20 a 30 quilômetros por dia. Aí eu já pensei, né? Muito bem. Vamos. Isso sempre, tem sempre um aprendizado para gente. E, e para quem, assim, a Lu chegou com condromalácia patelar, grau 4. E, e assim, grau 4, gente, é o estágio de maior intensidade, né, da condromalácia patelar. Vou falar um pouquinho, explicar o que é essa condromalácia patelar para vocês verem como que influencia. O caminho de Santiago, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ele é uma dificuldade para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa tem que se preparar. Você imagina uma pessoa que, assim, que foi diagnosticada com condromalácia grau 4. Condromalácia, para quem não sabe, é o desgaste da articulação. A gente tem da cartilagem. Então, a gente tem a patela, que fica na frente do osso fêmur. Aquele redondinho que fica na frente do joelho. Aquela rodelinha, né? Algumas pessoas chamam de bolacha. E entre esse ossinho e o osso do fêmur tem uma cartilagem. E quando a gente tem condromalácia, essa cartilagem ela fica desgastada e fica osso com osso. A Thais quer fazer o caminho de Santiago de bicicleta. É mais fácil, né? Já Mais tá ou menos, porque tem muito ladeira acima, ladeira abaixo, tem alguns trechos que é bem difícil fazer de bicicleta. também, né? Não, a gente é É. de qualquer jeito, mas você imagina de bicicleta em duas rodas, a pé, enfim, mas é sempre um desafio, mas é sempre um desafio bom. E, Sim. e assim, nessa questão da condromalácia, gente, é uma coisa assim tão complicada, mas pra vocês terem uma ideia, 88% das mulheres tendem a ter condromalácia. Até pelo ângulo do quadril com o joelho, porque normalmente as mulheres tendem a ter o ângulo do quadril com o joelho, que a gente chama de ângulo Q, maior. E isso faz com que a patela fique mais lateralizada. Então a patela ela força mais para um lado, que pode causar um desalinhamento. Mas a gente fez um trabalho todo aí inicial, antes quando ela chegou, a gente fez um trabalho aí de alongamento, né, com os músculos que estavam fracos, alongamento dos músculos que estavam rígidos, para trazer uma funcionalidade maior, né, um equilíbrio maior, tanto físico quanto emocional, né, para que a Luciana saísse do quadro de dor. E assim, ela estava super bem, né? Mas a gente sabe que, com certeza, com esse esforço todo, isso iria apitar em algum momento. E o que que a gente trabalhou, gente? O que que a gente fez? O que que eu fiz? Trabalhei de acordo com o tempo que a gente tinha e que fiz uma modulação de treino para que ela cumprisse e chegasse no caminho de Santiago, trabalhasse esse desafio dela com o menor prejuízo físico possível. E a gente fez uma modulação de 8 semanas, onde ela fez criteriosamente todos os dias e teve aí também uma ajuda, um auxílio alimentar também, uma modulação nutricional, que essa parte aí ela vai falar como é que foi. E para que concluísse esse processo da caminhada, né? E você vê assim, como foi um processo de escolha, né? Como foi esse processo para escolher esse desafio, escolher chegar aí. Eu gosto de falar também muito a questão assim, que a gente trabalha um pouquinho do emocional, né? Nessa parte da nossa metodologia. Eu falo nossa porque trabalho eu, meu marido,
o Gian e o Eduardo. Boa noite, Sueli, tudo bem? Então, e o joelho, ele tá ligado a a falta, quando a pessoa sente dor ou tem problema nos joelhos, na psicoterapia corporal, está ligada a uma pessoa que é muito exigente, ou consigo mesmo, ou com o outro, ou com os dois. E porque o joelho ele é feito para ter flexibilidade, para dobrar. E quando você sente dor, tem alguma relação nessa parte da falta de flexibilidade. Então a gente busca flexibilizar. E a gente faz todo um trabalho aí de harmonização do corpo, alongar a cadeia posterior da coxa, trabalhar o quadril, o core, tornozelo para trazer essa estabilização. E na medicina chinesa, o lado direito ele está interligado com o lado feminino, o lado materno. O lado esquerdo, o lado masculino, o lado mais forte, a força, né? E às vezes isso está muito no inconsciente, a gente nem sabe, às vezes foi algum trauma, ou às vezes até mesmo pode ser atual, mas a gente sempre procura trazer esse equilíbrio também dessa parte energética e correlacional que você sente no físico com a parte emocional, mas com intenção de liberar, de trazer essa liberação, esse equilíbrio, fazer com que a energia flua de uma forma equilibrada no corpo, né? E Lu, o que assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você escolheu, né, fazer o caminho de Santiago. Foi difícil para você fazer essa escolha? Não, foi muito engraçado. Eu me separei esse ano, né, depois de 25 anos de casado, e foi interessante que quando eu me separei, decidi separar, me veio uma coisa assim, vai fazer o caminho de Santiago. Me veio uma voz assim, uma coisa na minha cabeça para fazer o caminho. E eu lembro que eu tinha lido o livro do Paulo Coelho quando eu era solteira, 30 anos atrás, que ele escreveu sobre o caminho de Santiago. E depois disso eu nunca mais tive contato, nunca mais li. Eu lembrei que um amigo meu tinha feito há 15 anos atrás o caminho, mas assim, de repente me veio isso na cabeça, porque eu estava realmente vendo a necessidade de ficar um tempo sozinha, né? De dar um restart, me reconectar comigo mesma. E eu falei, cara, o que eu posso fazer para ficar um tempo sozinha comigo mesma, né? E me veio essa coisa do caminho de Santiago. E na hora eu falei, cara, eu acho que é isso, a possibilidade. Aí eu fui investigar como é que era, como é que fazia para ir, qual era, como fazer para chegar até lá, o que tinha que fazer, quantos quilômetros eram. Não tinha noção de nada disso, né? Eu só decidi que ia fazer. Aí conversei com esse amigo meu, ele me deu algumas dicas, comprei a passagem e fui. Engraçado que as pessoas me perguntam, né? Você é muito corajosa, você foi sozinha, como assim, né? E uma coisa que eu vi, eu nunca pensei nisso como coragem, assim, e depois eu vi uma definição de coragem que eu achei muito interessante, que coragem é agir com o coração. E foi literalmente o que eu fiz, E sabe? você, Eu assim, senti que eu precisava. Ah, pode falar. não, você falou, né? Coragem, agir com o coração. Olha só, isso, Sim, isso aí você ensina muito para, assim, porque eu considero, eu acho incrível, né? Porque a gente ter assim um relacionamento, quando eu dou aula para alguém, é maravilhoso, porque eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? Maravilhoso. E essa conexão, assim, você agir com o coração, agir com a intuição, é uma coisa que você tem me auxiliado bastante nesse processo também. Porque o seu processo é meu processo. Cada aluno que vem, cada desafio, cada escolha, eu vou junto, eu aprendo junto. uhum. E, Então foi muito assim, né? Essa coisa do. É isso, eu senti que eu precisava, eu escutei que eu tinha que ir e que seria bom, ia ser um tempo interessante, né? Eu sempre tive muita necessidade de ficar sozinha, assim, e eu, ao longo da minha vida, tive poucos espaços para isso, né? Com 5 filhos, uma estrutura de empresas, de marido, uma vida social bem intensa, então eu tinha poucos espaços para isso mesmo, né? E nesse momento, fiz 50 anos esse ano, então é sempre um divisor de águas, né? Aquela sensação de, cara, já passei da metade da vida, e agora, né? O que eu vou fazer nesse segundo bloco da minha vida? O que me espera?
E aí me veio essa coisa, cara, você precisa ficar um pouquinho sozinha e repensar, né? Se reencontrar com a Luciana que tem aí dentro, que às vezes com tantos papéis que a gente desempenha na vida, a gente acaba se perdendo, se desconectando um pouco da gente mesma, né? Uma hora você é a Luciana mãe, outra hora você é a Luciana empresária, outra hora você é a Luciana filha, outra hora você é a Luciana. E quando é que você é a Luciana Luciana, né? Então eu vi no caminho a oportunidade de eu realmente me desconectar de tudo, de todos e me reconectar comigo mesma. Então quando eu fui para o caminho, eu fui com esse objetivo de me reconectar comigo mesma, de ter um tempo para refletir sobre tudo que eu tinha feito até aqui e que eu queria da minha vida daqui para frente, né? E me reconectar com Deus, assim, eu me sentia um pouco mais distante. E desde que, já de um tempo para trás, até um pouco antes mesmo de eu me separar, eu vi uma necessidade muito grande de me reconectar com essa divindade, né? Com esse Deus que está aí, que inclusive eu acredito que ele vive dentro de nós. Eu acredito que nós somos seres espirituais tendo uma experiência aqui na Terra. E essa história do joelho, para mim, foi uma, uma, uma uma ilustração do quão isso é poderoso e de quão isso é real, né? Nós somos seres espirituais vivendo a experiência aqui na Terra. Essa coisa do joelho, eu acho que é uma história que vale a pena contar aqui. Eu, no quinto dia de caminhada, comecei a sentir muito dor no joelho. E aí eu comecei com aquela dor, chega uma hora que trava. Você não consegue mais andar com aquela dor. E eu tomei um analgésico e o negócio era colocar gelo. Mas no meio do caminho, não tem gelo, você está no meio do nada, né? E nessa hora que doeu muito no primeiro dia, eu olho para o outro lado da pista, assim, eu atravessei uma pista, um córregozinho ali com água correndo, congelante a água. Aí eu falei, cara, não acredito. Sentei ali no córrego, botei o joelho ali e fiquei 40 minutos ali. Foi o tempo necessário para fazer o gelo ali no meu joelho e conseguir terminar o dia. No segundo dia, aconteceu a mesma coisa. Eu no caminho, no meio do nada, na hora que travou o meu joelho, eu tomei o analgésico de novo, mas não adiantou. Eu falei, cara, e agora, né? Quando eu olho, tem um buraco no meio do nada, com água corrente passando por aquele buraco, assim. Eu falei, cara, não acredito, olha essa água aqui de novo. O caminho, ele tem uma coisa muito interessante, ele providencia as coisas que você precisa. É Isso meio que, mágico mesmo. isso que eu ia te falar. O caminho, ele mostra tudo que você precisa, então, né? Tanto É fisicamente impressionante. quanto espiritualmente, né? Sim, é impressionante o caminho. E aí eu fui lá, coloquei meu joelho na água de novo, fiquei uns 40 minutos sentado lá com o joelho na água muito fria, como se eu estivesse fazendo gelo, e aí consegui terminar. Só que aí nesse dia eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, porque era meu sexto dia de caminhada, sétimo dia de caminhada, e eu ainda tinha mais 20 e poucos dias. Então, assim, eu não ia conseguir ficar. Eu falei, cara, eu sozinha eu não vou dar conta disso aqui, né? Aí eu pensei, poxa, eu preciso de um massoterapeuta, uma reikiana, uma reflexologia. Eu preciso de alguém que faça uma massagem, alguma coisa que reequilibre a minha energia para me dar um help aqui nesse processo aqui, né? E entender o que que eu tenho que aprender com ele também, né? E Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você percebeu que o analgésico não ia te trazer a solução que você precisava, não foi isso? Foi. Porque o analgésico não era suficiente para tirar a dor. É. E estava inchando o meu joelho também, né? Então, não ia adiantar. E o Uhum. médico, eu tinha ligado para o meu médico, ele falou, olha, você só pode tomar esse remédio aí, que foi um anti-inflamatório, um analgésico durante 10 dias. Só que eu falei para ele, olha, eu tenho 25 dias de caminhada ainda, como é que eu vou fazer? Eu preciso... Aí ele falou, você pode tomar 10, depois você pega um táxi, você vê como é que você vai fazer. Com essa cronomalásia grau 4 que você tem, não tem muito o que fazer, Luciano. Eu falei, cretino. Eu falei, então não tem jeito. Eu falei, não adianta eu tomar esse medicamento, que eu não vou tomar 10 dias, depois mais 15, aí que eu faço, né? Eu falei, eu tenho que resolver isso agora. E aí, nessa de que eu tenho que resolver isso agora, nesse segundo dia de muita dor, quando eu pensei nisso, né? Eu tenho que encontrar alguém que faça um reiki em mim, que faça algum trabalho, uma massagem. E eu só ia passar aquele dia naquela cidade. Na hora que eu chego na cidade, eu coloco o meu passaporte lá na mesa do albergue para dar entrada no albergue, tinha um panfleto do lado na mesa, assim, massagem, reiki, reflexologia. Eu falei, gente, eu não acredito. Aí eu peguei meu celular na hora, liguei para a pessoa pôde me atender às 7 horas da noite, fui lá,
Aí ela ficou 1h30 comigo, fez um reiki em mim, fez uma massagem, me deu um olhinho. Ela falou, Luciana, você quer um olhinho de um curandeiro aqui da cidade? Não conta pra ninguém, não pode, que aqui na Europa é tudo proibido, se, né, pode dar muito problema pra ele. Eu falei, não, fica tranquila. Aí ela me deu, eu passei, ela fez o trabalho lá, e aí eu fui pro albergue. Aí no dia seguinte, saí, foi no, acho que 8º dia, saí para caminhar. Na hora que começa a doer muito meu joelho, gente, era um lugar que não tinha nada, muito seco, então nem água tinha. Me passa um motorhome. Eu não acreditei, aquilo ali foi surreal. Me passa um motorhome. O cara me abre a janela e me entrega uma garrafa de água, muito gelada. Na hora que eu abro e tomo aquela água, era puro gelo. Eu falei, gente, eu não acredito nisso aqui. Aí eu sentei no chão, pá, coloquei, fiz o gelo ali com aquela garrafa de água congelada que ele me deu. E, gente, é um lugar que era o caminho dos peregrinos só. Não passa carro ali. Muito menos um motorhome, né? Eu falei, gente, que diabo é isso, né? E nesse dia eu fiquei muito intrigada. Falei, gente, o que Deus está querendo me ensinar com essa história dessas águas, né? Desse meu joelho. Tem alguma coisa para aprender aqui. E uma coisa que me veio assim, muito forte com essa minha crença de que nós somos seres espirituais vendo uma experiência na Terra, eu falei, cara, se eu sou um ser espiritual, alguma coisa se eu conseguir curar no outro plano, que quer que seja que esteja causando essa minha dor no joelho, ou essa crondromalácia, ou sei lá o que seja, eu consigo resolver esse meu problema. Porque das formas tradicionais eu sabia que não ia ter. Aí cheguei nesse 3º dia, fui dormir, consegui com esse gelo que eu coloquei. No 4º dia eu acordei e saí para caminhar. Eu tinha 30 quilômetros no dia seguinte, isso aí dá uma média de 10 horas caminhando. E aí nesse quarto dia eu falei, cara, o que eu tenho para aprender? E eu entrei no processo meditativo. Andei 1h30 meditando, caminhando e meditando, e me perguntando o que eu tenho para aprender com essa minha dor. Porque se eu aprender o que eu tiver que aprender, eu consigo me livrar dela. E aí eu comecei, foi muito doido, assim, começaram a vir imagens, né, do meu pai, do meu avô e do meu ex-marido. Foi muito interessante. E aí eu consegui, dentro dessas imagens, situações que aconteceram com a gente, eu consegui perceber um padrão entre esses relacionamentos. Da forma como eu interpretei as coisas que me aconteceram. Então, uma coisa que eu sempre falo, não importa o que te acontece, importa como você interpreta o que te acontece. E foi exatamente isso. A interpretação que eu dei para aquelas 3 relações, eu vi que tinha um padrão ali. Na hora que eu identifiquei o padrão, que eu não tinha consciência daquilo, e que eu vi como eu me comportava a partir daquilo, e o que aquilo significou para mim, como eu respondi aquilo ao longo da minha vida, caiu tanta ficha, vieram tantas figuras de analogias em relação àquilo, eu consegui entender tanta coisa. Parece que foram caindo fichinhas assim na minha cabeça. E passou isso, eu parei numa cidade, almocei. Quando eu voltei a caminhar à tarde, esse dia eu passei 10 horas caminhando sozinha, praticamente. Deu umas 9 horas de caminhada. Parei 1h para o almoço, deu umas 9 horas de caminhada. Então, o negócio interessante do caminho é isso, a possibilidade que você tem de estar conectada com você mesmo e com a natureza, né, à sua volta. Quando eu volto para o caminho, gente, eu chorei umas 3 horas sem parar. Foi uma catarse, assim, de entender tudo aquilo, de conseguir pedir perdão por aquilo, por tudo aquilo que significou, por tudo. Foi um processo tão lindo que no final do dia, Márcia, eu tava assim. Sabe aquela coisa de alma lavada, pesando uns 100 quilos a menos, tirando uns 100 quilos das minhas costas? E, Aham. gente, depois desse dia, eu nunca mais senti meu joelho. E foram mais, sei lá, 30, mais 23 dias, eu acho, de subida, descida, muita caminhada durante muito tempo. Depois disso, eu ainda andei mais de 600 quilômetros, eu acho. E nunca mais senti meu joelho. Foi uma Olha que, experiência, assim, muito surreal. olha que incrível. Mas você teve a oportunidade aí, então, que pelo que você falou, de vivenciar o Ho Oponopono, né? Sim, a meditação que eu usei para fazer isso, não sei se todo mundo conhece, é do Ho Oponopono, que é aquela frase. E o Ho Oponopono explicando aqui rapidinho, né, quem não conhece, é uma técnica muito simples, aonde você repete simplesmente 4 frases. E o fundamento dela é
que tudo que chega para você chega por algum motivo, né? Tudo que chega na nossa vida chega por algum motivo. Quando você consegue limpar em você o que te trouxe aquilo, você resolve a situação. Então eu fiquei, lo siento, perdona-me, gracias, te amo, que são as 4 palavras, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E fiquei repetindo durante 1h30 essas palavras e pedindo para que qualquer coisa que estivesse trazendo essa dor para o meu joelho ou algo que ficou registrado no meu corpo, o que quer que seja, que eu não tinha consciência, né, que fosse limpado e que fosse curado em mim. Então essa foi a meditação que eu fiz durante essa 1h30 e que aí depois me veio todos esses insights e toda uma compreensão de uma série de coisas que resultou que o que eu sei é que depois eu não senti mais meu joelho. Mas muito incrível. Olha só, assim, você falando isso aí, vieram algumas coisas aqui, né, que eu estava refletindo. Porque é reflexão, é aprendizado. Uhum, Primeiro, você falou, olha, você teve o discernimento, vou tomar, não vou continuar tomando analgésico, porque isso não uhum, vai fazer com que eu conheça a causa e realmente melhore. Porque quando você toma um analgésico, você simplesmente você trabalha a parte neural. Então, a parte de informação da dor, ela é desconectada. É só isso que acontece. Então, você não tem um processo de cura realmente. E uhum. você entrou em. Então, assim, você teve, olha, você já teve essa conexão, que isso é uma coisa assim que eu vejo, que eu percebo, não é. É explicável, né? E você entrou nessa conexão e uma outra conexão também, né? O caminho e tudo que aconteceu, você entrou em conexão com você mesma e com a divindade, com Deus, que é o que você, que cada uma acredita. E na metodologia, assim, no que eu acredito, na metodologia que eu trabalho, isso tudo está muito interligado, porque eu utilizo a psicoterapia corporal, né, que é a junção da mente, corpo e espírito, está tudo interligado. E toda dor que a gente tem é devido a alguma trava energética, alguma coisa que aconteceu. E olha que incrível, você percebeu, você sentiu, você conectou com aquilo, percebeu a culpa e teve a cura. Você teve o perdão e a cura, né? Isso, assim, assim, eu acredito muito nisso. Eu trabalho isso, assim, na minha própria metodologia, comigo mesmo o tempo todo, e você está colocando um relato seu de como isso aconteceu. E, assim, de lá para cá, você não sentiu mais o seu joelho. É, é impressionante. E é isso mesmo que eu não sei quem é pedal, tá? Ah, é? Enfim, tá. Então, é isso, assim, o maior aprendizado que eu trouxe do caminho é realmente foi isso, que a gente precisa se conhecer e estar conectado realmente com a nossa essência, com quem nós somos, né? Eu acredito que na nossa essência está Deus. Então, quando a gente está conectado com a gente mesmo e principalmente com a natureza, porque lá a gente estava o tempo todo conectado com a natureza, a gente estava no meio da natureza, literalmente, ou debaixo do sol, ou debaixo de chuva, no meio das árvores, no campo, passava por algumas cidades, mas era a maior parte do tempo no campo, na estrada mesmo, né? Na estrada não, no campo mesmo, no caminho mesmo, ao ar livre, no meio da natureza. Então, assim, a possibilidade de se conectar com a natureza e com a gente mesmo, porque eu optei por fazer muitos trechos sozinha mesmo, sem estar com ninguém. Em alguns trechos eu conheci outras pessoas, eu conversava com outras pessoas, foi interessantíssimo, conheci pessoas do mundo inteiro lá. Impressionante, muito, muito rico o caminho também em relação a isso, para você conhecer pessoas e entender outros universos, outras culturas, e que no final a gente vê que o ser humano é o mesmo e é igual em todos os lugares, independente de que país e de que cultura ele venha. Tem algumas coisas que diferem, mas quando você olha mesmo a conversa ali, você, cara, é tudo igual, na dor e no amor somos todos iguais, nos anseios, nos sonhos, nos medos, tudo a mesma coisa. E quando você tem a possibilidade de passar tantos dias e tantas horas conectados com você mesmo, você começa a acessar coisas que no dia a dia, nessa vida louca que a gente tem aqui, a gente não se dá nem a oportunidade, né? E eu digo que é um presente. Quando a gente está no presente, é o verdadeiro presente que a gente ganha mesmo, porque a gente começa a observar e ver sincronicidades e mágicas que a gente só percebe quando a gente está presente no presente.
e conectado com a gente mesmo, com a natureza e com o todo. E aí a gente começa a ver a vida a partir de um outro lugar. É muito incrível isso, né? É isso mesmo, somos tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo, exatamente. No frigir dos ovos, é tudo a mesma coisa. E, e uma coisa aqui, né? A Thais falou, eu quero fazer esse caminho, eu quero fazer esse percurso. Então, e o querer é poder, né? Sim, sim, sim. A partir do momento que você consegue visualizar que você quer alguma coisa, conseguiu visualizar aquilo, pronto. Primeira coisa que você tem que fazer é você colocar isso, tirar da, da cabeça e botar no papel, né? E você É, consegue e concretizar visualizar que você pode, que você quer se ver fazendo. Se você conseguir se ver fazendo, ou você se conseguir se ver tendo alguma coisa, ou se você conseguir se ver experienciando alguma coisa, você pode ter certeza que é uma questão de tempo para aquilo se materializar. Negócio que a maioria das pessoas querem as coisas, mas às vezes elas não conseguem nem se ver ou acreditar que podem, né, ter aquilo ou vivenciar aquilo. isso é um exercício fantástico, né, Lu? E Sim, você visualizar o que você quer, você já sentir aquilo, né? E você já avisa para o universo o que você quer e aquilo realmente acontece, né? Quando você tem sim. essa capacidade de visualização, né? Né, eu Isso, acredito, nós somos co-criadores da nossa realidade, né? A gente não cria a nossa realidade sozinha, mas a gente co-cria, né? é, Com o Criador, com algo maior. e eu acho isso incrível porque isso é em relação a tudo na nossa vida, né? Todos os campos. Sim, A gente transfere isso para tudo. E assim, é um eterno aprendizado, né? Para para todos nós, né? Você conseguir, você saber o que que você quer, aonde você quer chegar e passar pelo processo. Uma coisa que eu achei muito interessante a gente conversando sobre o seu processo, o caminho, é que você falou, Márcia, tudo fica mais fácil quando a gente se apaixona pelo processo. uhum. Porque o processo, né, não é fácil. Para qualquer processo na vida, ele não é fácil. Tudo existe uma questão de esforço, né? Primeiro a Disciplina, disciplina, o esforço. E é como você falou, a gente culturalmente, né, a gente tem o esforço ele é colocado como algo ruim. E na verdade negativo. é algo negativo, e na verdade não é. É simplesmente um processo de aprendizado e de evolução, de Não crescimento. precisa ser, né? Não que ele não seja, mas ele não precisa ser. Depende do significado que você dá para ele. E se você encara o esforço sempre como uma coisa negativa, não adianta, gente. Para conseguir coisas diferenciadas, extraordinárias nessa vida, requer esforço. E esforço pode ser bom, se desafiar, né? Você precisar dar um passo além, fazer mais do que a maioria das pessoas estão dispostas a fazer, você se sujeitar a um esforço maior por um objetivo que vale a pena, isso é extremamente positivo. A gente está aqui para crescer e evoluir. Eu acredito muito, né, Márcia, que a gente está aqui nesse mundo para crescer e evoluir como ser. Se a gente está aqui para crescer e evoluir como ser, não tem como crescer e evoluir sem você dedicar tempo e esforço e trabalho para isso. Só que é muito bom você ter o esforço extra quando você tem um objetivo ou tem uma vontade de ter um resultado diferenciado, Isso, né? quando a gente olha esse esforço, né? Até você comentou isso que eu achei muito interessante. Quando partimos dessa energia, da energia do amor, tudo se fica, o significado fica completamente E diferente. tudo fica mais leve, né? Oi, Exatamente. Beto, obrigada. É isso mesmo, sabe? Assim, quando a gente entende do porquê que a gente está aqui, qual a razão de cada coisa que a gente faz, o significado que a gente coloca em cada uma das coisas, tudo muda, tudo fica diferente, tudo fica mais leve. As coisas não são fáceis, mas elas podem ser simples. É uma diferença que eu sempre falo para as pessoas, gente. Não escolha o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil ele não vai te dar os resultados. Escolha o mais simples. O mais simples, tem uma diferença grande entre simples e fácil. Todos nós sabemos que quando o caminho é mais simples, mas normalmente o mais simples é o mais difícil e é o que dá mais trabalho, porque ele nos desafia.
Eles nos desafiam principalmente a crescer e a evoluir. Mas se a gente está aqui para isso, está tudo certo. E se você encara com essa atitude de que está tudo certo, que bom, porque vai ser mais uma oportunidade para eu crescer e para eu evoluir, olha a energia que você emana para lidar com aquele problema. Agora, ai, que saco, lá vou eu, ai, meu Deus, eu vou ter que fazer isso, ai, eu odeio isso, ai, por que isso aconteceu comigo? Ai, olha a energia que você emana e como é que você vai lidar com aquela situação? A partir de um lugar completamente diferente. Então, assim, essa coisa do meu joelho, cara, eu fiquei muito triste no primeiro dia e muito preocupada, porque eu falei, cara, eu vou terminar esse caminho de qualquer jeito, porque eu me apaixonei pelo caminho. Cada passo, eu falei, gente, eu não quero perder nenhum pedacinho dele, porque uma coisa legal do caminho é que você vai sempre para frente, você nunca repete nenhum lugar. Você sempre está indo para frente. E cada lugar, e cada é lindo lá, o céu era maravilhoso, as árvores eram maravilhosas, eram vegetações e coisas diferentes ao longo do caminho. Então, assim, eu me apaixonei por aquela coisa toda, sabe? Falei, gente, eu não quero perder nem um pedacinho desse caminho. Quando eu pensei na possibilidade de não conseguir terminar, ou não conseguir passar por todo o processo, por todo o caminho, né? Ver todas aquelas paisagens, estar naqueles dias todos. Nossa, isso me deu uma tristeza enorme. E eu falei, ó, Deus, pode me ajudar aí, porque assim, eu não sei como. Nem que seja engatinhando, mas eu vou terminar esse caminho. Então, o Olha, fato de eu ter me apaixonado pelo processo do caminhar, sabe? Cada dia era uma experiência nova, era uma sincronicidade diferente, eram pessoas diferentes que eu conhecia, eram situações mágicas que eu vivenciava, que eu falei, gente, eu não quero perder nem um pedacinho disso. Então, ô, eu Lu, não pensei em nenhum momento em chegar em Santiago de Compostela. Porque se eu não, pensasse, cara, eu vou ter que andar mais 25 dias, quando doeu a minha primeira vez no joelho, vou ter que andar ainda 600 e tantos quilômetros. Se eu tivesse pensado nisso, a chance de eu ter desistido e ter olhado para aquilo e falar, caraca, eu não dou conta disso não, era muito grande. Mas eu pensei na próxima cidade que eu queria conhecer, né? isso eu gosto sempre, assim, quando você já chegou para mim e falou, Márcia, eu quero fazer o caminho. E eu gosto sempre de fazer analogia e buscar entender e compreender. A gente pode fazer essa analogia com a vida. O caminho é a vida. Uhum. E olha como é que a gente pode viver mais feliz e melhor com esse aprendizado que você teve no caminho. Você coloca, o caminho é a vida. E eu pude ver muito isso, sabe, Márcia, através eu fiz várias analogias de várias situações, vários comportamentos que eu vinha tendo. Cara, como eu respondo assim na minha vida? E como responder assim está me trazendo um conjunto de resultados, né? Foram várias reflexões que eu tive a possibilidade de fazer ao longo do caminho que eu, caramba, uma delas, bem simples, assim, eu tenho muita dificuldade de dizer não, e era um dos aprendizados que eu fui com o intuito de aprender a dizer não, né? E nos 3 primeiros dias, eu encontrei pessoas que meio que grudaram em mim no caminho e que eu vi que eram pessoas que não conseguiam ficar sozinhas e elas queriam conversar, queriam o tempo todo. E aí aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, gente, eu vim fazer o caminho para ficar sozinha, né? Aí as pessoas conversando o tempo todo naquela estação, naquela coisa. E aí você começa a andar no ritmo delas, e aí aquela coisa de. E aí no terceiro dia começou, no quarto dia começou a doer meu joelho. Muito porque, em função das pessoas, eu comecei a andar no ritmo delas e não no ritmo que meu corpo estava pedindo para eu andar. E aí, Uhum. quando estourou o negócio do meu joelho, eu falei, cara, Luciana, você tem que dizer não para essas pessoas. No sentido de que eu preciso andar num ritmo mais devagar, eu preciso, sabe, encarar o que eu vim encarar aqui e ficar um pouco sozinha, né? É, foi muito bom conversar com essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu precisava, eu tinha ido em busca de ficar sozinha. Eu falei, cara, deixa todo mundo lá, largo tudo, aí chego aqui e pego outras pessoas para estar junto e estar comigo, e aquela necessidade, que necessidade a gente vai parar, onde você vai dormir, vamos dormir junto, vamos não sei o quê. Eu falei, não, sabe, assim, eu vim para não ter que pensar que horas que eu vou comer, que horas que eu vou dormir, aonde, como. Não, eu quero eu decidir na hora que meu corpo quiser, e não porque eu tenho que encontrar outra pessoa, porque eu tenho que estar, né, aquela coisa. Então, eu fiz várias analogias com a minha vida no dia a dia, sabe? E poder implantar isso lá me ajudou a trazer muita coisa para o meu dia a dia aqui, que eu consegui já mudar. Coisas até inconscientes, que eu tornei consciente lá e já trouxe como objetivo de mudança aqui, né?
E esse aprendizado que você falou agora, né, em dizer não, sabe? A gente tem, porque na vida a gente tem que dizer sim para algumas coisas e não para outras, e que são as nossas Sim. escolhas. Sim. E toda escolha requer uma renúncia, né, Márcia? Se você escolhe uma coisa, necessariamente você está renunciando a outras. E essa coisa de você não escolher por medo de renunciar, ou não conseguir renunciar, ou dizer não a outras coisas, isso faz com que você não escolha, muitas vezes. E aí você fica Você, naquela roda viva do cumprir padrões, cumprir determinadas coisas que às vezes não faz mais sentido, né? você deixa de viver a vida na sua melhor versão, né? Exatamente, exatamente. E uma das coisas que eu, que eu tô, que eu tô começando a trabalhar, né? Na verdade, resolvi escrever um livro e o tema do livro vai ser escolhas, né? Porque eu vi como na minha vida foi um processo de escolhas e as consequências que essas escolhas trouxeram e a dificuldade que a maioria das pessoas tem em escolher. E eu também em alguns casos, né? E por que que é tão difícil escolher? Porque para você escolher você tem que decidir. E quando você decide, as suas decisões, as nossas decisões, elas são baseadas nas nossas crenças. Então, se a gente tem um conjunto de crenças limitantes e a gente não olha para isso, a gente não trabalha essas crenças, a gente não consegue mudar as nossas escolhas e tomar decisões diferentes, porque elas vão ser Isso, baseadas nas mesmas crenças que nós tínhamos. isso E os assim, resultados vão se manter, consequentemente. Então, para eu escolher, para eu poder decidir, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que ver baseado em que crenças eu estou tomando aquela decisão. E se é realmente conectado com o que eu quero, com quem eu sou, com o que eu dou sentido e significado na minha vida. Porque senão vão ser escolhas e decisões que vão trazer resultados que no fundo eu não quero. Só que para isso eu tenho que passar por um processo de autoconhecimento, de escolha, de principalmente perceber quais são as crenças. E o que formam as crenças são as nossas vivências, experiências, é, história de vida, o que a gente fez ao longo da nossa história, como a gente se conta a nossa história, né? Então, e a partir pode, desse lugar. Pode falar. não, você terminou ou não? Pode continuar, que depois eu... Não, pode falar. Mas você falou assim, essa questão das limitações, né, das nossas crenças limitantes. Eu gosto sempre de falar, né, que a gente tem sempre uma oportunidade de superar as nossas limitações e de mudar. Porque nós somos seres divinos, de luz e que temos a autocura. E isso, assim, serve para tudo. Às vezes, assim, as pessoas Sim. chegam, eu tô com um problema no joelho, porque, assim, vou te falar a verdade, nessa questão da condromalácia grau 4, a maioria das pessoas já teriam feito cirurgia. E quando você faz uma cirurgia, você faz um processo cirúrgico, primeiro porque é completamente invasivo, né? Segundo porque você não trabalhou a cura, você não trabalhou o que te causa aquilo. Uhum. E segundo, que quando você faz um processo cirúrgico, você vai ter que, querendo ou não, você vai ter que realmente mudar. Porque se você não muda, você não vai melhorar de forma nenhuma, só vai piorar. Isso acontece assim, não, é para tudo. Vou colocar aqui, tem pessoas assim que preferem, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica ou uma abdominoplastia porque eu quero um resultado. Só que aquele resultado, ele não vai acontecer se você não mudar internamente. E poucas pessoas Uhum. conseguem fazer isso fazendo um processo cirúrgico, por exemplo. Uhum. E mas aí eu gosto sempre de ver o outro lado, mas você tem a capacidade e a possibilidade de reconhecer e mudar o tempo todo na nossa vida. E a qualquer momento, né? Assim, eu acho que isso é o mágico do ser humano. A gente tem a capacidade de mudar qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer tempo. A gente só precisa saber o que está por trás daquela crença ou daquele pensamento, daquela situação que a gente está vivendo e experienciando, né? Exato. Tem que sair daquele lugar e ir Isso. para outro lugar, mas é possível a qualquer momento. E assim, eu trabalho com exercício físico, né? O exercício, o exercício físico, para mim não, porque fisiologicamente ele é. Então, ele é o remédio, o medicamento para a gente dar o estímulo para mudar aquele corpo.
do físico e do emocional. Olha Uhum. que interessante. Você faz Márcia, todo. isso que você está falando é muito verdade. Eu sempre acreditei, e para mim, eu sempre consegui fazer as minhas mudanças muito a partir do físico para o emocional. Então, por exemplo, durante o caminho, foi um puta de um desafio físico, que eu conseguia acessar e mudar e curar em mim muitas coisas que eu acho que eu ia levar anos de terapia para trabalhar, né? Olha, Mas quando eu coloquei o desafio físico com a conexão da presença minha intensa durante muitos dias comigo mesma, com a natureza, com Deus ali naquele processo, é, esse conjunto de coisas, eu acredito que isso tem um poder extraordinário de nos ajudar a fazer uma mudança real, sabe? uhum. E eu sempre acreditei, e as minhas mudanças sempre. E a gente faz esse trabalho juntas, né, Márcia? De liberar a partir do corpo o que eu preciso aprender, o que eu preciso evoluir, o que eu preciso crescer, desafiando o corpo, melhorando. Eu adoro fazer experimento comigo mesma, né? Então, assim, eu faço uma série de exercícios e brincadeiras comigo mesma, porque eu acredito, quanto menos necessidade a gente tenha, mais livre a gente é. Né? Eu parto desse princípio. Então, como eu posso me liberar cada vez mais de ter necessidades? Então, por Isso exemplo, um dos. Ah, é porque você vai falando, eu vou lembrando, né? Isso você fez muito bem, né? No caminho, né? Porque você tem que. Você imagina, você sair da sua casa, do seu conforto, da sua cama, do seu banheiro, da sua. Assim, a comida tá mais fácil ali. Você tem tudo, tem seu shampoo, tem seu sabonete, tem tudo. De repente, você sai, leva a bagagem necessária e ainda deixa algumas coisas para trás. E você teve essa experiência, né, no caminho e colocou o que eu acho melhor. É porque você colocou na sua vida e, consequentemente, na minha também, porque eu fui junto. legal. A gente precisa de muito pouco. A gente precisa de muito pouco. Quando a gente realmente entende isso e vive isso, as coisas passam a ter uma outra. O que é importante, você vai gastar tempo e energia com aquilo que não é importante. Não vou gastar um pingo de energia e foco no que não é importante, né? Então, eu vi no caminho, durante o caminho, muitas pessoas sofrendo muito por não poder, por exemplo, quando a gente dormia em albergue, né? Uma coisa que eu já facilitei muito na minha vida, assim, necessidade de dormir, por exemplo, eu consigo dormir em qualquer lugar, com barulho, sem barulho, assim, eu fiquei impressionada comigo mesma lá, né? Um dia eu estava tão cansada, eu dormia, não tinha ninguém no quarto. Esse dia eu dormi com 16 pessoas no quarto. Eu acordei 1h30 da manhã. Aí eu olhei pro lado, todas as camas estavam preenchidas. Eu não vi ninguém entrar no quarto e deitar no quarto. Imagina, 16 pessoas, eu não vi ninguém. Eu apaguei de um jeito que eu não vi ninguém entrar. E nem... Então, assim, eu tenho muita facilidade. Primeiro que eu sempre tive muitos irmãos, então eu sempre dormi com muita gente no quarto. Aí quando eu saí de casa, eu fui morar numa república. Na república eu sempre dormi com muita gente no quarto. Nunca... Eu tô vendo, a primeira vez na minha vida que eu tô vendo um quarto só pra mim é agora. Porque depois que eu saí da República, eu voltei para casa dos meus pais, depois eu me casei e nunca dormi num quarto sozinha. Tá? A primeira vez agora que eu tô tendo essa experiência. E não tô gostando, não. Tem gente que fala, né? Eu preciso de um quarto só para mim. Eu falo, gente, como eu nunca tinha tido essa experiência, para mim tá sendo uma coisa assim. E eu desenvolvi essa capacidade de conseguir dormir em qualquer lugar. Né? Então, por exemplo, comida que para muita gente é um problema, eu consigo. Eu já trabalhei muito meu corpo para não ter tanta necessidade. Se eu precisar ficar mais tempo sem comer, uma coisa que aconteceu nesse caminho era surreal. Eu comi muito pouco no caminho, né? E é impressionante como o corpo ele se autorregula. É muito louco isso. As pessoas falam que perguntar para mim, assim, o que você fumou e se cheirou nesse caminho, né? Eu falei, gente, graças a Deus eu não preciso mais disso. Eu nunca precisei, na verdade, né? Eu nunca precisei beber, nem fumar, nem cheirar, nem nada disso. Eu consigo acessar as coisas sem precisar dessas coisas, e é possível. Então, assim, uma coisa que eu fiquei impressionada no caminho. Tinha dias que eu comia muito pouco. E eu fiquei até preocupada, falei, cara, eu vou emagrecer muito nesse caminho, né? E a gente fez a avaliação antes de eu viajar e no dia e depois que eu voltei, né, Márcia? E a gente ficou impressionado, porque eu emagreci meio quilo. E meio quilo pode ser por não ter ido ao banheiro aquele dia, ou assim, meio quilo é muito pouco, assim, para O que né, eu ia 34 dias de caminhada e esse volume que eu fiz.
o nosso corpo ele é muito sabido. Quando a gente está conectado com ele, a gente está percebendo qual a real necessidade dele, ele vai te falar o que você precisa comer, quanto você precisa dormir, o que você precisa fazer. É muito integrado tudo isso, né? É verdade. E o que é interessante, né? Nessas 8 semanas que a gente fez a preparação, a gente trabalhou para que você tivesse uma reserva aí, né? De massa muscular e até mesmo de gordura. E foi. Uhum. É, eu engordei 3 quilos, né, Márcia? Ó, você precisa engordar 3 quilos. Aí eu engordei os 3 quilos certinho. E assim, foi mais de massa muscular do que de gordura. Você aumentou mais Hum. muscular do que gordura. Mas a gente realmente queria que você aumentasse para ter reserva, né? No caminho. Uhum. É muito esforço, é muito desgastante. E foi exatamente o que aconteceu. E, e, e você foi para o caminho, voltou da mesma forma que você foi. Isso assim, isso é bem diferente, é um resultado assim muito diferente realmente do que acontece no padrão. Uhum. É E isso, eu não sei, que eu acabei não comparando com outras pessoas, né? Assim, de, não sei como foi para outras pessoas esse processo. a maioria das pessoas, assim, assim, é o que acontece. Você, na verdade, você tem um pico de cortisol, porque quando você tem muito esforço, você tem um pico de estresse, um pico de cortisol mais alto, e às vezes daí o que acontece é aumento da gordura e diminuição um pouco da massa muscular. Porque Uhum. você não dorme direito, não come direito, tem um esforço muito grande, é o que acontece. É fisiológico isso. Uhum. Mas não foi o que aconteceu com você. É porque você voltou da mesma forma que você chegou. Agora a gente está fazendo um Que foi. trabalho de reajuste, né? De reorganização, de Uhum. estabilização, para a gente passar para uma nova etapa, né? Do treinamento. Mas, mas assim, é muito diferente. É um resultado diferenciado, realmente. É. Márcia, resumindo, eu acho que esse resultado que você fala que é diferenciado é que eu nunca estive tão presente, tão conectada na minha vida como nesses dias que eu estive lá, sabe? Comigo mesma, com a natureza ao redor. É, gente, quem puder passar por essa experiência, eu super indico, porque nessa vida que a gente vive aqui no dia a dia, a gente não tem a oportunidade de ficar com a gente mesma, conectada, com quem a gente realmente é, com a natureza, por tantas horas e tantos dias seguidos. Né? Então, você leva um tempo para entrar nesse fluxo de conexão. Então, você leva uma semana e depois que você passa uma semana caminhando, você começa a deixar as coisas para trás, você começa a se adaptar aquele ritmo de vida que é muito diferente do nosso, né, com aquele excesso de atividade física todos os dias. E aí você entra num flow do caminho. Já tinham me falado isso, não, Luciana, quando você consegue entrar no flow do caminho, você vai embora. E realmente chega um dia que o caminho ele passa a fazer parte, você caminha nele de uma forma diferente, sabe? E muito por isso, porque você só está presente ali naquele momento, naquela hora. E vivenciar essa presença de conexão. Todo mundo fala, você tem que estar presente, você tem que estar presente. Hoje em dia se fala muito nisso, né? E eu já trabalho isso em mim há muito tempo. Mas é um desafio muito grande no mundo de hoje, com internet, com celular, o tempo todo gente te chamando, te demandando, você com mil coisas para fazer, e você está sempre pensando o que você tem que fazer, sofrendo no que você deixou de fazer, nas pessoas que você deixou de dar atenção, no que você está devendo, ou, sabe, cara, aquela confusão que a gente está sempre no emaranhado. E lá não tinha nada. Só a natureza, você e o objetivo de caminhar tantos quilômetros naquele dia. Então, assim, você acabava se conectando, não tinha jeito, né? E o que eu trago hoje para a minha vida aqui é procurar. Eu tô com você, Márcia, é estar aqui agora com você batendo esse papo, sabe? Não tô em momento nenhum me preocupei com o que eu vou jantar, o que que as crianças vão jantar, ou o que eu deixei de fazer, o que que eu tenho que fazer daqui a pouco. Não, é dar um break a cada momento e, cara, o que que eu estou fazendo aqui agora? É aqui Isso, e agora que eu tenho 100% da minha presença, da minha atuação. Quando eu terminar isso aqui, eu vou ver a próxima coisa que eu tenho que pensar, que eu tenho que fazer. E dessa forma, a gente elimina a ansiedade com o futuro, porque a gente não está pensando no futuro, a ansiedade vem quando a gente está se projetando para o futuro, tentando resolver coisas que estão lá na frente, e a gente também não está se lamentando do passado. Então a gente não tem o risco de estar na depressão, porque depressão é quando a gente está olhando para trás, o que, que eu deixei de fazer, o que, que eu fiz que não foi bom, o que que... Então quando você está aqui, e por isso que se chama presente, né? O grande presente, é uma dádiva a gente conseguir ficar no lugar que a gente está.
fazendo o que a gente tem que fazer naquele momento. E só. E se a gente Então, consegue implantar isso na nossa vida no dia a dia, pronto, é isso. foi Porque esse, aí a mágica acontece. foi esse o presente que você trouxe do caminho, né? E da sua Foi. experiência, do seu processo aí, né? E aí você diz, então, que valeu muito a pena. Sem dúvida, eu acho que quem puder passar por um processo como esse. Aqui no Brasil a gente tem o caminho da fé, que são 9 dias, é um caminho menor, que é possível, que é super organizado. Dizem que é, eu nunca fiz ainda, né? Mas dizem que é bem organizado, que é bem tranquilo também. Então tem essa possibilidade. São só 9 dias, mas já é um tempo bom, 9 dias, eu acho, sabe? Nem todo mundo vai ter essa disponibilidade de passar 35 dias, né? Mas viagem, ida e volta, eu levei 40 dias fora de casa. Mas Mas enfim, Mas esse processo, você não precisa fazer num caminho. Você pode fazer em outras coisas na sua vida, em outros processos. Você pode escolher outros caminhos. Seja sim. por o que você tiver possibilidade, o que você tiver desejo, esse é o seu caminho, é o caminho de cada um. Esse foi o seu. Uhum. Meu caminho pode ser o Uhum, caminho daquela outra pessoa. Você tem que entender qual é o caminho que você quer percorrer. E uhum, e você, assim, você teve a sua experiência e você disse que valeu a pena. E você uhum, trouxe a vivenciar o momento presente, a estar conectado no aqui e agora. Porque é isso realmente que vale a pena na vida, né? uhum. É porque é a única coisa que a gente tem. Não É, sei se amanhã eu vou estar aqui, exatamente. sabe? E o que aconteceu ontem eu não posso mudar, eu posso ressignificar como eu interpretei o que aconteceu. Isso sim eu posso fazer a qualquer momento. Agora eu não tenho como mudar mais. Eu posso ressignificar. E Uhum. eu acho que isso é o grande aprendizado também, né? De você, para você lidar, tomar as novas decisões, é você ressignificar as crenças limitantes que você tem que vieram a partir da sua história e de como você se contou a sua história até aqui. Né? Essa Aham. possibilidade de mudar a forma como você conta a sua história. Exatamente. Isso serve, por exemplo, você para o físico, você quer emagrecer, ou você quer aumentar a massa muscular, ou você quer melhorar a sua saúde da forma física ou da forma emocional, né? Aqui alguém está falando, né, que vê se você Vale a consegue. pena fazer muito aprendizado. O primeiro o primeiro que eu levo até hoje são os pesos que carregamos, tanto físico como psicológico, sentimental. Carregamos tanto que não é nosso e muito nos faz mal, ou torna nosso caminho mais difícil. Sim. A vida é um caminho, né, gente? A vida é o processo. A gente está no caminho, a É, gente está no processo. Né? A é, maneira como a gente vive esse processo. Não adianta quando eu casar, eu vou ser feliz, quando eu tiver filha, eu vou ser feliz, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Não! Eu tenho que ser feliz hoje, aqui e agora, aqui no que eu e estou agora. vivendo, na realidade, no momento. Né? Exatamente, exatamente isso. Essa experiência que você está passando foi exatamente isso que eu quero mostrar, né, para as pessoas. Porque o caminho é a vida. Sim, Você escolhe o seu caminho. Você sim. você se escolheu o caminho de Santiago, ótimo, e você se preparou para ele e você concluiu, você teve seu ápice, né, de conseguir terminar e ter feito o caminho, né? Isso foi uma grande experiência. Você conseguiu passar muitas coisas aqui para todos que estão assistindo, para quem vai assistir a live depois também, né? E assim, eu quero que você me fale, Lu, que você também, a Lu é psicóloga também, né? Isso é super interessante. O que que você falaria para aquelas pessoas que querem tomar uma decisão na vida, mas está faltando aqui um pouquinho de coragem? Gente, coragem é agir com o coração. Se a decisão está muito difícil, provavelmente você não está conseguindo decidir porque ela está baseada numa crença limitante. Algo que está impedindo que você faça e que você tome a decisão por não acreditar, né? Então, é importante você olhar para dentro e ver o que está te travando. Se aquela decisão ela realmente faz sentido e tem significado para você, porque se ela realmente fizer sentido, tiver significado, coragem é agir com o coração. O medo todos nós temos. A diferença das pessoas que vão e fazem, que tomam a decisão e executam, é que elas fazem apesar do medo, elas não deixam o medo paralisar. Porque todos nós temos medo, gente, é ilusão. Não existe um ser humano nessa face da Terra que não tenha medo. Todos nós temos.
A diferença é que uns conseguem lidar com o medo e agir apesar dele, outros não. Por que não? Por falta de conhecimento, por falta de autoestima, por falta de uma série de fatores que desencadearam a paralisia no medo. Fizeram com que... E, gente, uma coisa é verdade. Eu escutei uma vez a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, falando isso, e é muito verdade. Se você deixa o medo te paralisar, ele vira um monstro. Agora, se você age apesar do medo, quando você entra em ação, entra em movimento, ele diminui. Então, quando você está com muito medo, se mexe. Se mexe, começa. Mesmo que depois que você começar, você não é esse o caminho, vira, muda, não tem problema mudar. Só não pode ficar parado. Então, assim, uma coisa que eu procuro sempre falar e comentar com as pessoas, gente, a gente está nessa vida para estar em movimento, para crescer e para evoluir como ser. Né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente tem tudo o que a gente precisa dentro da gente. A gente só precisa acessar isso. Só que a gente só acessa quando a gente está conectado com nós mesmos. Então, assim, Faz é fora, muito... né? Oi? Não Não tá precisa. fora, tá dentro, você não precisa de nada aqui fora. Tá tudo dentro de nós, exatamente. Então, quando a gente entende que tá tudo dentro da gente, porque, gente, a centelha divina tá dentro da gente. Deus escolheu um lugar bem, bem escondidinho para esconder a centelha divina ali. É dentro. Então, quando você consegue se acessar isso, se conectar com isso, as mágicas acontecem. A coragem vem, porque coragem, gente, de novo, é agir com o coração. Se você está conectado com o teu coração e você sente que tem que fazer, você vai lá e vai fazer. Vai ter medo, vai, mas você vai com coragem. Você vai agindo com o seu coração. O que o teu coração está falando? Agora, a gente não para escutar o nosso coração e se conectar com ele. Agora, quando a gente escuta, se conecta, o medo diminui, a coragem vem, você faz, E a ação vem. a ação vem. Mas muito bom. Eu tô vendo aqui, a Lúcia falou, Márcia, parabéns, Luciana, parabéns. Aí eu vou falar para ela aí, ó, a gente tem que viver feliz. Tá fazendo o processo e ó, que ótimo. Tá? E realmente curtir o processo, viu, Lúcia? Curtir o processo, exatamente. Oi, Igor. O Igor por aqui. Mas é muito isso, a gente tem que curtir o processo. Quando a gente se apaixona pelo processo, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Exatamente. Exatamente. E você cresce, você consegue ir muito mais a fundo, né? Quando você se Sim, apaixona. Isso também é em tudo na vida, né? em tudo. E a Ele vida se torna mais leve, né? Porque a paixão, o amor, ele traz a leveza. é. Então, tudo que você tem que enfrentar, se você está conectado com essa energia do amor, tudo se torna mais leve, mais fácil, mais fluido. E aí a sua vida flui de uma outra forma. E tudo depende das nossas escolhas, né? Uhum, exatamente. De Como, planta. como a gente escolhe responder ao mundo, sabe, Márcia? Eu falo que existem duas formas de você responder ao mundo. A partir de um beautiful state, de um belo estado de ser, ou a partir do sofrimento. Tudo na sua vida, a gente tem a opção de escolher. Eu vou responder isso a partir da raiva, do ódio, da angústia, do medo, ou eu vou responder essa situação a partir do amor, da conexão, da compaixão, da alegria. Olha como é diferente. Você tem uma situação e você, independente da situação, você está lá conectado, alegre, feliz. Cara, como é que eu posso resolver isso? O que eu tenho? Uma pergunta que eu sempre me faço. Aconteceu a maior cagada do mundo. O que eu tenho para aprender com isso? Quando eu olho para uma situação, problema, com essa intenção de que se aconteceu comigo é porque eu tenho algo a aprender com isso, eu vivo essa experiência de uma forma. Agora, se eu olho para aquela mesma situação e olho, que merda, por que isso só acontece comigo? Pô, mais uma vez, olha que desgraça, olha que não... com raiva daquela situação, coisa. Como é que você responde à vida? Que resultados você vai ter a partir de cada uma dessas duas energias, né? Então, e E, como eu vou responder é uma escolha. exatamente. E lembrando, né, que e a vida sempre a gente vai ter sempre desafios, né? Sempre. A gente Uhum. sempre vai ter dificuldades. E quando a gente passa pela dificuldade e a gente
passou por ela e ficou a mesma coisa do que a gente estava antes, legal. Agora, quando a gente passa pela dificuldade e a gente aprende, a gente fica melhor do que a gente estava antes, isso é evolução. Uhum. É você se superar. Isso é trazer Sim. né, a nossa essência, deixar a nossa essência, a nossa luz aflorar. E, e é maravilhoso, né? Mas muito bom. Sim. Amei estar aqui com você. Foi Foi um ótima prazer, Márcia. Muitíssimo experiência. obrigada pelo convite. Eu que Espero que, agradeço. de alguma forma... Gente, olha, assim, eu não sou especial, não sou diferente. Eu sou... Simplesmente, eu tomei algumas decisões e aprendi algumas coisas ao longo da vida que me proporcionaram tomar essas escolhas, né? Então, assim, o que eu digo é que qualquer um pode ver a vida que sonha. Só que você precisa sonhar. E para sonhar, você tem que ter a coragem de olhar para dentro e ver o que realmente é importante e tem significado para você. E a partir daí fazer suas escolhas, né? E quando a gente faz a partir desse lugar, não tem como, as coisas acontecem, as coisas fluem e a felicidade vem, e o que tem que vir vem, e você encara também de uma forma tranquila e a vida flui para um outro lugar, né? Bom, gente, é isso. Já conversamos um monte, Márcia. Obrigada, pessoal. Espero ter podido ajudar. Quem quiser entrar lá, quem não viu e não acompanhou o processo, eu ainda tenho os 10 primeiros dias do caminho lá no destaque do meu Instagram, pode dar uma olhada lá. Eu conto um pouquinho da história lá, tem algumas coisas no meu feed também. E quem quiser me perguntar alguma coisa, pode mandar um direct lá no Instagram, a gente pode conversar um pouco mais. Vai ser um prazer. E façam o caminho. Ou de Santiago. É isso. Prazer, gente. Beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito bom estar aqui com você. Obrigada, viu, Lu? Obrigada, gente. Uma excelente noite para todos. Boa noite. Beijo. Beijo.